Bom dia para você que acompanha conosco o devocional. Nesta manhã nós vamos tratar a continuação do livro de Números. Vamos falar sobre o capítulo 35. Acompanhe aqui na Bíblia comigo. A versão que eu vou ler aqui é a Nova Almeida atualizada. Números capítulo 35. Números faz parte das instruções finais que Deus deu a Moisés. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que, da herança da sua posse, deem cidades aos levitas em que possam morar e também campos de pastagem ao redor das cidades. Os levitas terão essas cidades para morar nelas. Os campos de pastagem ao redor das cidades serão para o gado, para os rebanhos e para todos os animais deles. Os campos de pastagem ao redor das cidades que vocês darão aos levitas, desde a muralha da cidade para fora, serão de 450 metros ao redor. Fora da cidade, do lado leste, vocês devem medir 900 metros, do lado sul, 900 metros, do lado oeste, 900 metros e do lado norte, 900 metros, ficando a cidade no meio. Estes lhes serão os campos de pastagem ao redor das cidades. Das cidades que vocês darão aos levitas, 6 serão cidades de refúgio, as quais vocês darão para que nelas se acolha o homicida. Além destas, vocês darão aos levitas 42 cidades. Todas as cidades que vocês darão aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os campos de pastagem. As cidades que vocês darão aos levitas devem ser da herança dos filhos de Israel. Se a tribo for numerosa, dará muitas cidades. Se a tribo for pequena, dará poucas cidades. Cada tribo dará suas cidades aos levitas na proporção da herança que lhe couber. Tais cidades refúgio. O Senhor disse ainda a Moisés: fale com os filhos de Israel e diga-lhes: quando passarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham para vocês algumas cidades que lhes sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Nessas cidades, o homicida poderá se refugiar do vingador de sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da congregação para julgamento. Essas cidades que vocês derem serão 6 cidades de refúgio para vocês. 3 dessas cidades devem ficar deste lado do Jordão, e 3 devem ficar na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio. Estas 6 cidades serão de refúgio para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Mas, se alguém ferir uma pessoa com instrumento de ferro e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com pedra na mão, que possa causar a morte, e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com instrumento de pau que estiver na mão, que possa causar a morte, e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Se alguém empurrar uma pessoa com ódio ou com má intenção, lançar contra ela alguma coisa, e essa pessoa morrer, ou, por inimizade, a ferir com a mão, e essa pessoa vier a morrer, aquele que feriu essa pessoa será morto. É homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Porém, se alguém empurrar outra pessoa subitamente, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem má intenção, ou sem vê-la, deixar cair sobre ela alguma pedra que lhe possa causar a morte, e essa pessoa morrer, não sendo sua inimiga, nem tendo a intenção de causar-lhe mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador de sangue, segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador de sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde havia se refugiado. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo.
Porém, se em determinado momento o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde tinha se refugiado, e o vingador do sangue o encontrar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado de sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra de sua posse. Estas coisas serão por estatuto de direito para vocês, de geração em geração, onde quer que vocês morarem. Todo aquele que matar uma pessoa será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitem resgate pela vida do homicida que é culpado de morte. Ele deve ser morto. Também não aceitem resgate por aquele que se acolher a uma cidade de refúgio e quiser voltar para a sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim, não profanem a terra em que vocês estão, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, a não ser com o sangue daquele que o derramou. Portanto, não contaminem a terra a qual vocês vivem, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Aqui a gente vê um capítulo estruturado, falando mais ou menos aqui, umas 4 partes aqui que eu delimitei. A gente fala aqui, de números 1 até números 6, da provisão do Senhor. A gente sabe que os levitas, né, eles serviam na casa do Senhor, e as outras tribos a comunidade dava a provisão para eles, né? A gente mostra aqui o cuidado de Deus. Deus estrutura todas as coisas. E aí, Ele deu as cidades para os levitas, de acordo com as tribos. Se a tribo era grande, a tribo daria muitas cidades. Se a tribo era pequena, daria poucas cidades. Mas cada uma seria responsável no cuidado dos levitas, para que eles tivessem um lugar onde morar, para que eles tivessem os seus campos de pastagem. E entre esses lugares, o Senhor colocou cidades refúgio. Das 48 cidades que seriam dadas aos levitas, 6 seriam cidades de refúgio. O Senhor sabe todas as coisas. A gente pensa assim, por que será que Ele colocou ali no meio dos levitas? Não sei, ali por servir ao Senhor, talvez ali fosse mais fácil para eles julgarem de forma imparcial, claro, com a ordem do Senhor, né? Porque você pensa, se aqui na igreja, que são poucas pessoas, já é difícil, um ou outro não fazer julgamento, se acontece alguma coisa, imagina no meio daquele povo, com tanta gente junta, como é que não era para poder sanar uma situação, quando acontecesse uma morte. Tinha que ter um lugar, porque se você pega uma pessoa que é muito, vamos colocar aqui, uma pessoa que é muito impulsiva, talvez ela não pensasse e já fosse se vingar, porque o padrão daquela época era matou, morreu. E aqui o Senhor mostra o cuidado dele, permitindo que as pessoas tenham o direito à proteção, ao julgamento, sem precipitações. Aqui nessa parte que ele fala que a cidade vai ser como refúgio, não só para os da tribo de Israel, mas também para o estrangeiro e para aquele que se hospedar no meio deles. Ou seja, se estivesse ali, ele teria direito a essa cidade, caso acontecesse um crime, né? Deus coloca claramente aqui também a distinção entre a morte intencional e a morte acidental. Deus não tira a responsabilidade de ninguém. Eu ensino sempre a minha filha que ela deve tomar cuidado com as atitudes dela, porque, apesar do perdão, isso não anula a consequência. Eu explico para ela que, olha, você tem que tomar cuidado com isso quando está perto de um coleguinha, porque se você machucá-lo, você pode pedir perdão, mas ele vai continuar machucado. Fisicamente, se isso machucar, isso vai continuar machucado. Então, Deus mostra aqui todo o seu cuidado na distinção entre aquele que é verdadeiramente culpado e aquele que se arrepende, aquele que não teve a intenção, porque Deus conhece a intenção do nosso coração.
O Senhor, Ele não ignora as nossas transgressões, mas Ele nos dá, através da representação aqui nessas cidades, na época daquele povo, o direito, então, à proteção. A pessoa que causasse uma morte acidental teria direito a viver nessa cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Antes disso, ela não poderia sair daquela cidade. Ela estaria ali, ela teria direito ao julgamento, sem precipitações, mas ela não pode deixar aquela cidade até a morte do sumo sacerdote. Eu trago para cá e penso assim, o Senhor sabe, o único que realmente pode nos livrar, né, é o sumo sacerdote, Jesus Cristo. Ele que verdadeiramente nos redime dos nossos pecados. E aí você coloca aqui, a proteção estava lá, naquele lugar. A nossa proteção hoje é Jesus. Onde você tem colocado o seu coração para estar protegido? Nós estamos aqui num mundo que é mau. Isso não nos impede de ser feridos, isso não nos impede de viver nada. Dias bons e dias maus virão para todos, sejam eles justos ou não. Mas a mão do Senhor sobre nós é que nos garante a verdadeira proteção, o verdadeiro refúgio, o verdadeiro livramento. Aqui coloca, aqui lá no final, que uma pessoa não poderá ser condenada a partir de um só testemunho. Por que será? Fiquei pensando de novo. De repente, vamos fazer de conta que aqui na igreja, né? Acontece uma coisa, vai lá, vou botar você, Vicente. Vai, eu não gosto do Vicente, aí aconteceu uma coisa com o Vicente, aí eu vou testemunhar contra o Vicente, eu já não gosto dele, eu já nem vi a situação direito, já estou testemunhando contra ele, até aumento. Por isso, uma só testemunha não seria confiável. O Senhor sabe tudo, né? Então, todo julgamento teria que ser, pelo menos, com mais de uma testemunha, ok? Deus fala também para que não se aceite resgate por aquele que quiser voltar à sua cidade antes da morte do sumo sacerdote. O Senhor, Ele tem regras bem estruturadas. E Ele estruturou ali, ó, você matou de forma não intencional. A sua pena, você vai ter o seu julgamento, você vai ser julgado corretamente, justamente, mas você precisa estar aqui, nesse lugar. Quando a gente tenta sair daquilo que Deus coloca, não há proteção. Então, se essa pessoa sai daquela cidade, e o vingador de sangue, como eu disse, é o padrão da época, né? Matou, morreu. O vingador de sangue encontra aquela pessoa seria morta. Também, novamente, não aceite resgate para aquele que se acolher a uma cidade de refúgio e quiser voltar antes da morte do sumo sacerdote. Não profanem a terra em que vocês estão, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue do que nela for derramado, a não ser com o sangue daquele que o derramou. Portanto, não contaminem a terra na qual vocês vivem, no meio do qual eu habito, pois eu sou o Senhor. Habito no meio dos filhos de Israel. Deus é um Deus santo, e Ele habitava ali no meio daquele povo. E Ele deixava claro que o poder da vida vem somente dEle, o poder da morte também é somente dEle. Então, não cabe ao meu irmão matar, não cabe ao meu irmão matar, eu cometi um delito, não intencionalmente, não cabe ao meu irmão me matar, tentando espiar ali, né, porque isso vai profanar a terra. O Senhor, Ele sabe todas as coisas. E Ele cuida para que nós sigamos todas as regras, porque é assim que nós temos a estrutura. Coloquei aqui algumas observações. Nunca devemos apontar a culpa precipitadamente. Nós devemos avaliar as transgressões sem julgamentos. O julgamento cabe ao Senhor. Aqui, a imparcialidade. O julgamento precisa ser imparcial, por isso as testemunhas, por isso todos os fatos. Imagina hoje aqui o julgamento na base da fofoca. De novo, trago isso, né? O privilégio da cidade de refúgio era apenas para aqueles
que não tinham a intenção de matar. O Senhor deixa claro aqui que quando era um homicida, ele deveria ser morto. Ou seja, aqui está tudo baseado na intenção. Hoje, nós precisamos saber viver a nossa vida sem as aparências, com base naquilo que o Senhor vê no nosso coração. Porque com as aparências nós podemos enganar todos ao nosso redor, a nossa família, os nossos amigos, os membros da igreja. Porém, o Senhor conhece som dos corações. Ele conhece as nossas intenções. Ele sabe aquilo que fazemos. Ele sabe o que fazemos intencionalmente e não intencionalmente. Eu fiquei pensando muito nessa coisa, das coisas que eu falo para minha menina sobre o poder da vida, sobre o único que tem o poder sobre a vida, sobre por que não matar, não usar a violência. E esse capítulo me remeteu muito a isso, porque aqui o Senhor mostra claramente que a Deus ninguém vai enganar, porque Ele conhece a intenção. E baseado na intenção, aqui, no que Ele conhece da intenção, Ele deixou toda uma estrutura, todo um percurso aqui para seguir. E assim, se aquele povo seguisse, nós teríamos justiça e misericórdia. Porque o Senhor, Ele é um Deus santo. Ele não é só justo, Ele também é misericordioso. Ele nos conhece. Eu não sei o que você tem vivido hoje, mas eu sei que o Senhor é o nosso refúgio todos os dias. O Senhor é a nossa fortaleza, Ele é a nossa proteção, Ele é aquele em que nós podemos realmente nos abrigar. Mas qual é a nossa intenção? Nós nos aproximamos do Senhor com que intenção? Nós nos aproximamos do Senhor com a intenção de receber algo dEle? Nós nos aproximamos do Senhor porque nós o amamos? Nós vivemos a nossa vida todos os dias baseado em quê? Baseado no que os outros pensam de nós ou baseado no que o Senhor pensa de nós? O Senhor vai julgar a minha intenção, mesmo quando eu não agir, no que eu pensar, no que eu desejar, o Senhor vai julgar a minha intenção e a sua intenção. Nós precisamos viver de acordo com a palavra do Senhor todos os dias. Não é fácil não errar em nenhum ponto da palavra. Mas se você tem o Espírito Santo, você pode se arrepender. Você pode voltar. As consequências, como eu disse, elas sempre existem. Seja a sua ação boa ou ruim, as consequências existem. Eu vivo repetindo isso para minha filha. Consequências existem. Para as escolhas boas, é possível que haja muitas consequências boas. Para as escolhas ruins, consequências ruins. Que o Senhor possa olhar para você todos os dias e julgar a intenção do seu coração e encontrar em você alguém que realmente deseja estar perto dele, não pelo que ele tem para te dar, pelo amor ao Senhor. O Senhor é santo e deseja que nós sejamos santos também. O Senhor é justo e deseja que nós sejamos também. Que nós possamos todos os dias olhar para nós e ver em nós a intenção de seguir conforme a palavra do Senhor. Nós vamos errar muitas vezes. Mas o que vai definir como nós nos levantamos é o arrependimento sincero, não remorso. Remorso não leva ninguém à mudança. Apenas o arrependimento nos leva à mudança. Que o Senhor esteja com você nessa manhã. Deus abençoe você e sua família. Amém.